Notícias importantes sobre finanças. Vamos falar um pouquinho de 2 acordos que o Fluminense fez nesta semana que evitarão grandes problemas financeiros no futuro. Bem, vamos lá. Tanto o novo, entre aspas, ato trabalhista e um benefício que talvez fosse para Sociedade Anônima do Futebol, né, clube empresa, e que o Fluminense está conseguindo ainda sem ser isso, e também o acordo com o Chamorim. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal Raiz Tricolor e passa aqui embaixo na descrição muitos jogos interessantes nessa quinta-feira, mas fica aí a nossa torcida pelo Bahia. O link tá aqui embaixo para você ir lá fazer seu cadastro no XBET e de repente fazer uma aposta. Tá pagando muito bem o Bahia, hein? Se você quiser confiar lá, como diz o programa lá do Ceará, né? O Trem Bala. Gol do Bahia. Vai lá, confia e clica aqui no link que tá na descrição. Vamos embora para as notícias. Bem, são 2 notícias. Eu vou começar as duas uma, na verdade, divulgada pelo próprio Fluminense e a outra pelo portal GE, pelo ge.globo. Vamos primeiro para do Chamorim, né? Eu detesto falar Chamorim, mas, enfim, é Samorim, né, pra mim. Mas, enfim... O título da matéria é o seguinte: Fluminense paga 3,5 milhões de reais, encerra processo com o Samorim e evita riscos de punição na FIFA. Matéria da Paula Carvalho e do Thiago Lima. Bem, eu não vou explicar aqui o que era o Samorim, etc, porque, cara, a gente se irrita demais com esse tipo de coisa. Mas resumindo, tá? O Fluminense tinha um projeto do seu clube lá na Eslováquia, isso há 3 anos atrás, acho que foi a última menção maior que a gente ouviu sobre isso. Tinha um clube lá na 2ª divisão da Eslováquia. Tinha parceria com o STK Samorim. E dentro dessa parceria, o Fluminense encerrou ali as suas atividades por lá, rescindiu o contrato em 2019 e o Fluminense pagaria um valor. Como não tinha patrocínios lá no clube, o Fluminense não conseguiu pagar os valores ali, que eram entre 66 mil e 278 mil reais. Com isso, Samorim entrou na justiça, contra o Fluminense, ganhou, entrou na FIFA, ganhou, e bem, o Fluminense, depois de ter sido notificado, teve que pagar a dívida no total mesmo, a dívida era de 3 mil... a dívida no total era de cerca de... Calma aí que eu vou achar, 12 milhões de reais. 12 milhões de reais, que era o valor total da dívida do Fluminense com o Samorim que teria que pagar. E detalhe, como o Samorim entrou na FIFA, o Fluminense era obrigado a pagar, porque senão poderia perder pontos, ter o transfer ban, né, pontos, por exemplo, como o Cruzeiro perdeu. O Cruzeiro perdeu pontos por não pagar dívida com clubes lá de fora. E aí, enfim, perdeu pontos e não subiu em 2020 por causa disso inicialmente. E poderia sofrer o transfer ban, que é o bloqueio de inscrição de jogadores, como o Santos ficou um bom tempo de 2020 sofrendo, em 2019, agora não lembro se foi 20 ou 19, mas enfim... ficou um bom tempo com o transfer ban também por falta de pagamento de dívidas com outros clubes lá de fora. Ou seja, o Fluminense poderia ter isso por causa do Samorim, era uma dívida. Mas negociou o valor. Mário Bittencourt já tinha falado numa coletiva há um tempo atrás de que tinha conseguido reduzir o valor e de que o valor teria que ser pago em 40 dias. O Fluminense efetuou esse pagamento, reduziu o valor para 3,5 milhões, caiu para cerca de 22% do valor que deveria ser pago, né? Um quinto, basicamente, né? O Fluminense pagou 1/5 só do valor, conseguiu pagar, não conseguiu parcelar, conseguiu essa redução para pagar à vista e já fez esse pagamento. A matéria do GE diz que a diretoria do Fluminense já pagou esses 3,5 milhões de reais para poder encerrar a ação do Samorim na FIFA. Isso vai evitar que o Fluminense perca pontos ou tenha maiores problemas. Enfim, tá pago. E aí achei até interessante que eu fiz uma correlação que o salário de outubro, né, que venceu agora no iniciozinho de novembro, ainda não foi pago. A folha pro Fluminense pagar é mais ou menos quase que o dobro disso, né? 4 milhões de reais para os jogadores, tem mais uns acréscimos, alguma coisa, vai para ali 7 milhões de reais mais ou menos, que custa o futebol do Fluminense, com todas as verbas ali em volta também, verbas trabalhistas.
Então, bem, acredito eu que tem a ver também, né? Pagou esse valor à vista, ainda não pagou o salário, talvez esperando entrar algum outro dinheiro para poder deixar os salários em dia. E falando em salários em dia, a gente vem para uma outra notícia que fala da esfera trabalhista. Vamos lá, tá? Já deixo claro aqui. Leio bastante, procuro saber bastante, mas não sou especialista da área financeira. E, na verdade, até ser especialista da área financeira no meio do futebol é até complicado. Tem que ser especialista em área financeira de futebol, que é um cenário completamente diferente. Mas vamos lá. O Fluminense conseguiu o direito... Vou ler a manchete. O Fluminense que divulgou essa matéria, mas eu tô lendo aqui no GE. Fluminense obtém direito a regime centralizado de execuções na esfera trabalhista. Bem, o Fluminense conseguiu, já tinha conseguido na área civil, agora conseguiu na área trabalhista também. Suspender todas as execuções trabalhistas contra o clube e concentrar tudo numa só. Ou seja, até agora, se eu tivesse falado, você teria entendido da mesma coisa que eu sei também. Tentando explicar. A lei 14193, né, de 2021, que é a famosa lei da SAF, né, Sociedade Anônima do Futebol, que é a lei que está empolgando muita gente a virar empresa, ela trouxe um ponto, um artigo ali, que versava sobre isso. Durante muito tempo a gente teve o ato trabalhista, agora é meio que um ato trabalhista 2.0. O que significa isso? O Fluminense ganhou o direito no Tribunal do Trabalho de concentrar todas as dívidas que ele tem trabalhistas, ou seja, sabe Thiago Gosling, que saiu, Ed Carlos, que saiu, o Fluminense saiu devendo salário e entrou na justiça, pega todo esse bolo, reúne, por isso que é regime centralizado de execuções, reúne todo esse bolo, centraliza num tribunal só e executa o Fluminense. Aí esse bolo todo de jogadores. Com isso, como que funciona? O Fluminense vai negociar com essa galera, tem 2 meses para poder negociar com essa galera, e quem der o maior desconto, dentro do que a lei ali permite, vai receber, vai pular à frente na fila. Ou seja, tá lá Ed Carlos, fala, dou 20%. E sei lá, te pegar aqui alguém que deve estar cobrando aí o Fluminense, que eu não sei, Jean, volante, fala, opa, eu dou 35% de desconto. O de Jean pula à frente, mesmo que a ação de Ed Carlos esteja mais adiantada, o de Jean pula à frente. Então, assim, isso centraliza. O Fluminense tem ali algumas obrigatoriedades e tal, pelo que eu tava lendo. Não sei se foi o caso do Fluminense, mas pelo que eu tava lendo dentro da lei, de você ter que obrigatoriamente destinar 20% da sua receita mensal para esse pagamento, e tem algumas regras. O Fluminense tem que pagar, se não pagar, vem a cobrança tudo de uma vez só, mas centraliza e obriga o Fluminense, no caso, os ex-jogadores, né, a darem uma redução nesse valor. Ou seja, quem reduz mais recebe antes. Então, assim, isso é mais ou menos o que era o ato trabalhista, só que agora faz isso com todas as execuções, né, que são as famosas penhoras. E aí é aonde vem um ponto relevante. Todos os processos... Vou ler aqui o trechinho da matéria do GE, tá? Desta maneira, os processos em fase de execução, ou seja, que já estão cobrando o Fluminense, ó, já saiu o resultado, tá aqui, tá cobrando o Fluminense, vamos penhorar, estão suspensos e se concentrarão em um único juízo. Todos os jogadores que ganharam ali processos do Fluminense estão cobrando o clube, e aí de repente o Fluminense tá pagando, ou enfim, não tá pagando e estão cobrando, etc, etc. Todos esses agora vão juntar tudo num único juízo, e o Fluminense vai pagar direcionado a isso. Sabe o que isso quer dizer? Joga no Google aí, Fluminense penhoras. Penhora, né? O Fluminense sofre penhora, é melhor. Sofre penhora. Isso não vai acontecer. O Fluminense não poderá ser executado neste meio do caminho. O que facilita. Porque o Fluminense, dessa forma, não fica com aquele negócio de ganho 10 milhões por mês, preciso e gasto 9 milhões e meio por mês. E meio milhão eu invisto aqui em alguma coisa. E aí, do nada, tô com um dinheirinho que vai pagar o salário, chega alguém e fala, opa, saiu o resultado do processo aqui, foi executado, e me dá esses 3 milhões pra cá que eu ganhei do Fluminense na justiça. E aí, pô, penhora. Se você jogar no Google e Fluminense sofre penhora, você vai ver valor da venda de Gerson, do Flamengo pro Olympique de Marselha,
penhora. Você vai achar aí cota da Copa do Brasil, se não me engano 85% foi penhorado. Receita de transmissões do Fla-Flu no ano passado, penhorado. Enfim, uma série de... Fernando Henrique, penhorou o Fluminense. Enfim, uma série de penhoras, isso não acontecerá. E outro detalhe, tá? Só o Fluminense conseguiu isso, Gabriel? Não. Inclusive, o primeiro time a conseguir isso foi a Portuguesa. Isso meio que faz parte dos incentivos do governo para os clubes virarem empresa. Gabriel, então o Fluminense virou empresa, né? Criou a Sociedade Anônima do Futebol? Não. Conseguiu isso porque a alegação, inclusive, da própria Portuguesa, que já conseguiu isso faz uns 2, 3 meses... de que seria irregular você ter um negócio para um determinado clube que tá num determinado tipo, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol, e você não ter para os outros clubes, e conseguiram. Ou seja, era um incentivo para virar empresa e mesmo sem virar empresa conseguiram. Ou seja, isso é uma grande vitória do Fluminense, não sofrer penhoras e ter esse parcelamento equalizado. Agora, cabe ao Fluminense pagar. E cabe ao Fluminense, mais do que isso, eu sempre bato nessa tecla. Sobre a gestão Mário Bittencourt. Quando que a gente vai saber se, em relação a salários, em relação à área financeira, ela foi uma gestão boa, quando ela acabar? Só assim. Hoje, a gente ainda não deu tempo da gente ter jogador da gestão Mário Bittencourt processando o Fluminense. A gente teve jogador que saiu na gestão dele, mas tá pedindo, como o Pedro, por exemplo, tá pedindo FGTS lá de trás, etc. É uma outra situação. Agora, jogador contratado ainda não teve tempo. Enfim, e talvez isso vá acontecer em 2023, 24, 22, a gente não sabe. De fato essa é uma vitória boa. Agora, o Fluminense não pode continuar dispensando jogador e não pagando verba rescisória. O que Mário Bittencourt diz é que todas elas estão parceladas, equalizadas, e que o Fluminense não está devendo jogadores no sentido de atrasando o pagamento. Quando o jogador vai embora, ele tem que receber ele 13º, férias, etc. E ele falou que o Fluminense normalmente parcela isso e vai pagando ali o parcelamento. Que não atrase, então, e que a gente não volte a ter penhoras. Mas foi uma boa. Espero que você tenha entendido, tá ok? Espero que você tenha entendido, porque isso é complexo e eu gastei aqui umas boas horas para conseguir entender todo esse processo desse regime centralizado de execuções. É isso então. O seu like você já apertou aqui embaixo, não já? Eu vi que você apertou já. Não! Pô, aperta aqui então. Comenta aqui embaixo também a sua opinião sobre esse vídeo e se inscreve aqui no Raiz Tricolor, porque eu tô indo dormir faltando, acho que 20 e poucos. Então acho que eu já tô com 150 mil, né? Tomara. Muito obrigado a todos, saudações tricolores, até a próxima, valeu.